Boa noite, queridos irmãos e irmãs das igrejas das micro-regiões de Rio Preto, Nhandeara e Auriflama. Há um grande número de igrejas nessas 3 micro-regiões, ou uma só micro-região, e é um prazer poder estar com vocês. Antes de continuar, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos esta noite por essa oportunidade de estar junto com os irmãos, mesmo que seja à distância. Nós te amamos, amamos os irmãos, amamos as igrejas e tomamos toda essa situação como restrição tua, Senhor, para nós aprendermos a ter mais intimidade contigo, para nós aprendermos também a cuidar melhor das igrejas e dos irmãos. Tu estás realmente, Senhor, trabalhando em cada um de nós, em cada família. A situação está bastante difícil para muitos irmãos, especialmente aqueles que precisam trabalhar para prover para suas famílias. Senhor, pedimos que tu possa intervir. Cuida da situação de cada família, cada irmão, cada irmã. Usa, Senhor, esse amor fraternal que há entre nós para poder cuidar de cada um. Também cuida da saúde de cada um. Senhor, vemos que, Senhor, um após o outro, vários irmãos estão partindo para estar contigo. Tu já está levando para si, colhendo para si aqueles que tu queres que estejam ao seu lado, Senhor. Conforta as famílias, consola as famílias, consola os irmãos. E fortalece-nos, nós ainda que estamos aqui, guarda-nos com saúde e encoraja-nos para poder prosseguir. Esta noite, fala conosco. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Realmente nós estamos numa situação bastante difícil hoje, vemos nessa situação de pandemia e a situação no Brasil está piorando cada vez mais. Houve um relaxamento na parte da quarentena, na grande maioria dos estados e cidades, e a curva de transmissão que estava já começando a se achatar, agora sofreu uma guinada para o lado oposto, e o Brasil vai ser logo, logo um novo epicentro da pandemia mundial. E isso não é boa notícia para nós. Então eu quero encorajar todos os irmãos a ser obedientes à nossa orientação, a orientação dos órgãos de saúde. Infelizmente, queridos irmãos, eu preciso dizer para vocês, esse assunto da pandemia do coronavírus virou um assunto que está gerando polêmica até entre os irmãos, na política, no meios sociais, por causa da necessidade de o povo trabalhar. A gente entende isso, realmente é uma situação muito difícil. Muitas famílias estão passando necessidades, precisam trabalhar para prover para suas famílias. Mas a situação é que quanto mais o povo se expõe, mais esse vírus vai atacar. Esse vírus é diferente dos outros, porque o grau de contágio é muito elevado. Mas isso está gerando polêmica entre os irmãos. Tem aqueles irmãos entre nós, infelizmente, não estou falando de pessoal de fora, estou falando na igreja, aqueles irmãos que são adeptos da teoria da conspiração, creem que isso foi algo planejado por algum país para desestabilizar a economia mundial e assim por diante, que essas notícias que estão circulando por aí não são verdadeiras, e etc, etc. Existe essa teoria da conspiração. Nessa teoria da conspiração, tem pessoas que dizem que o homem nunca foi para a Lua e que a Terra não é redonda, a Terra é plana, é chata. Tem teoria da conspiração que diz que não devemos tomar vacinas, porque vacinas é o meio que o governo usa para injetar substâncias que vão controlar a humanidade mais para frente. Então nós temos famílias hoje na igreja que não tomam vacinas nem vacinam seus filhos. Muitos deles vieram conversar comigo sobre essa situação. Então, queridos irmãos, eu lhes rogo, nesse momento de tanta dificuldade, tanta dor, tanto sofrimento, não vamos polemizar nesses assuntos, vamos ser obedientes. Se tem alguém que tem uma crença particular, uma convicção pessoal, amém. Nós respeitamos, mas guarde para você, não coloca nas redes sociais. Isso realmente, e também tem polêmicas quanto à mídia, este canal de televisão, aquele canal de televisão, isso e aquilo, e tem o próprio governo nosso está
em desarmonia, assim como nos Estados Unidos também está em tremenda desarmonia entre os governadores, entre os ministros, entre o presidente. Ó Senhor Jesus, realmente, queridos irmãos, nós somos o povo de Deus. O sofrimento está muito grande, não vamos piorar as coisas. Eu rogo a vocês, vamos ser obedientes ao que os irmãos estão orientando. Nós temos um grupo de médicos que dá orientações, vamos seguir. Agora, se tem pessoas, irmãos, que querem seguir a sua própria orientação, amém, irmãos, nós não queremos polemizar, não queremos discutir, mas não vamos criar um ambiente desagradável na igreja, como houve também no tempo das eleições presidenciais. Houve um ambiente muito desagradável dentro da igreja, irmãos atacando uns aos outros, e vários irmãos que saíram até dos grupos da igreja porque havia esse tipo de discussão. Amém, irmãos? Essa é uma palavra assim de equilíbrio no começo desta palavra, para que todos nós possamos ter o temor do Senhor. Eu acho que esse é o momento para nós temermos a Deus, para nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Esse é o momento para nós sermos iluminados, para nós nos arrependermos, ir diante do Senhor para ver se tem alguma coisa na nossa vida que não agrada ao Senhor. Eu acho que o Senhor está usando isso para julgar o mundo inteiro, e isso nós sabemos, irmãos, que o juízo começa na casa de Deus. Ainda mais que temos um bom número de irmãos em todos os estados, todas as regiões brasileiras, e também nos outros países, irmãos queridos, que partiram para estar com o Senhor. A partida mais recente que doeu em nosso coração foi da irmã Cleiri, a mãe do nosso amado irmão Hamilton. Então, essa irmã foi realmente uma pastora dentro da igreja. A igreja em Rio Preto começou na casa dela. Ela cuidou de tantos irmãos que hoje estão na liderança das igrejas. Dói muito ver uma irmã preciosa dessas partir para estar com o Senhor. Mas eu tenho um sentimento, queridos irmãos, que o Senhor já está levando para si aqueles que Ele quer que estejam a seu lado. As primícias, os primeiros frutos, né? Então, o arrebatamento, na verdade, já começou. Eu creio que esse é o momento para nós apoiarmos uns aos outros, cuidarmos melhor uns dos outros, orar uns pelos outros, né, queridos irmãos? Bom, esses dias que nós estamos passando agora deveriam ser, queridos irmãos, dias que o irmão Valmor marcou para a conferência na micro-região, né, de Rio Preto, Nhandeara e Auriflama. Então, foi agendada uma viagem de 5 dias na micro-região. Então, no dia de ontem seria Ilha Solteira, né, Três Lagoas, Andradina e Santa Fé. Então, haveria uma reunião ontem à noite lá em Ilha Solteira. E hoje é que dia que é? Hoje é dia 7, então seria um almoço em Suzanápolis, essa era a programação, e de noite reunião em Jales, para as igrejas em Jales e Ponta Linda. E amanhã seria uma reunião em Votuporanga à noite, e no dia 9 seria um almoço em Nhandeara, e de noite conferência, no dia 9 de noite, conferência em Auriflama à noite. E no dia 10 seria a reunião em Rio Preto de manhã, com todas aquelas comunhões gostosas, né? Mas infelizmente isso não foi possível. Na verdade, quando começou o isolamento social, a gente tinha esperança que em junho, porque estava sendo falado que o pico seria no final de abril, começo de maio, mas por causa da falta de disciplina do povo, né? Então esse pico está sendo adiado e o número está aumentando mais. Era para ter sido já achatada a curva, mas a curva continua subindo, não tem indícios que está sendo achatada. E todos os sistemas de saúde já estão em colapso praticamente. A situação em Manaus, na Amazônia e no Pará é caótica. Irmãos, até a situação desumana. Temos que orar por aqueles irmãos de lá, pelo povo de lá, pelas igrejas que estão lá. Então, infelizmente, por causa da situação, essas conferências foram adiadas. E vocês sabem também, irmãos, que a conferência de jovens, nós já avisamos nas reuniões de sábado à noite, domingo de manhã, também está cancelada aqui na Estância, mas nós vamos ter uma conferência de adolescentes e jovens online. Os irmãos estão preparando algo muito, muito bom.
muito, muito bom, que vai envolver um número maior de jovens ainda, um maior número de participantes, de adolescentes e jovens. Então, nós vamos dar os avisos. Então, hoje à noite, nós queremos dar essa palavra para os irmãos, e o título, como está aí na tela de vocês aí, é separação e entrega. Nos dias de hoje, nós estamos em isolamento social, nós estamos em distanciamento social. De certa maneira, um tipo de separação. Nós estamos separando as nossas famílias, estamos em casa, separando-nos do povo da rua e assim por diante. De vez em quando tem que sair para fazer algumas compras, tem irmãos que precisam sair para trabalhar, que o Senhor possa guardar cada um de vocês. É uma separação física que está havendo hoje, esse isolamento social e esse distanciamento social. Mas hoje não estamos falando, hoje à noite não estamos falando só da separação física, nós estamos falando de uma separação nossa diante de Deus, nos separarmos das coisas comuns, das coisas mundanas, das coisas do dia a dia, nos separarmos para Deus. É o que tem sido falado muito ultimamente sobre santificação. Santificação tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto objetivo, é nós nos separarmos do mundo, de todas as coisas comuns, de todas as coisas que não agradam a Deus, nos separarmos para Deus. Nós somos para Deus, nós nos consagramos. E quando há uma separação, então deve haver um passo seguinte, que é entrega, é a consagração. Nós nos rendemos ao Senhor, nós nos entregamos ao Senhor. Eu creio que essa palavra é uma palavra bastante atual. Hoje à noite queremos falar uma palavra um pouquinho mais simples, mas não menos profunda. É um tema definido, separação e entrega. Nós temos falado nas reuniões de fim de semana, esse é o momento para nós reconsiderarmos os nossos caminhos. A vocês, queridos irmãos, queridas irmãs que nos ouvem, todos vocês que servem nas igrejas, as lideranças das igrejas, e todos os irmãos, queridos nossos, que se reúnem, que amam o Senhor, amam a sua vinda. Esse é o momento para nós considerarmos a nossa vida. Deus nos está dando tempo hoje. A gente reclamava que não tinha tempo. Não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ler a Bíblia, não tinha tempo para ler, não tinha tempo para ter comunhão, não tinha tempo para a família, para a esposa, para os filhos, para o marido, para os pais. Pois bem, o Senhor usou essa situação. Eu creio que a situação é uma situação de juízo de Deus, do julgamento de Deus. Deus está julgando o mundo, assim como houve no tempo do Egito. Deus julgou o Egito e houve a praga. O que está vendo hoje é uma praga. Mas o povo de Israel, o povo de Deus, estava guardado dentro de casa, com o sinal do sangue na porta, e comendo cordeiro dentro de casa, com os pães asmos e as ervas amargas. Hoje também o mundo está sendo julgado. Ninguém sabe como vai ser o mundo pós-Covid-19. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Se tem alguém que acha que isso vai acabar logo e daí a gente vai voltar a uma vida normal como era antes, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, não vai ser mais o mesmo. Assim como depois do dia 11 de setembro, fatídico, aquele dia fatídico em Nova York, nunca mais as viagens aéreas foram as mesmas. O mundo mudou. O mundo pós-Covid-19 vai ser um mundo diferente. Eu creio que tudo isso é o Senhor preparando o palco, preparando tudo para a vinda dEle. E nós precisamos estar prontos. Nós precisamos nos preparar. Esse é o encargo que o Senhor me deu para falar a vocês, queridos irmãos, das micro-regiões de Rio Preto, Nhandeara e Auriflama. Que o Senhor possa suprir todos nós, todos vocês. Esse é o momento para nós nos separarmos. Esse é o momento que nós temos tempo hoje para considerar diante de Deus a nossa situação.
É o tempo para nós orarmos mais, é o tempo para nós lermos mais a palavra, é o tempo para nós nos fundamentarmos mais na palavra fundamental, é o tempo de nós é um tempo para nós mergulharmos na palavra profética, nos permearmos com a palavra profética, com a visão, com o encargo. Esse é o tempo para nós cuidarmos melhor dos irmãos, via telefonemas, via redes sociais. E eu creio que os irmãos estão, mais do que nunca, tendo reuniões via videoconferências. Eu acho que nunca houve tanta comunhão como hoje, entre os jovens, entre as irmãs, entre as famílias, nos grupos familiares, mesmo na mesa do Senhor, reuniões das lideranças, e reuniões quase todos os dias, de tudo que é tipo. E nos fins de semana, as transmissões ao vivo, via Instituto, uma palavra forte, uma palavra de direção, separação e entrega. Esse é o momento para nós nos reconsagrarmos ao Senhor. É como se fala, usando termos de informática, de resetar, dar um novo boot e voltar com tudo, renovado. Então vamos ler alguns versículos. Vamos ver primeiramente a história do jovem rico de Mateus e de Marcos. E nós vamos usar essa história para falar sobre separação e entrega. Vamos ler Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Vamos ler agora também a passagem paralela que está em Marcos capítulo 10. Eu faço isso para que vocês tenham um quadro mais completo, porque embora ambas as narrativas sejam bem parecidas, nós temos alguns elementos numa passagem que não estão noutra passagem. E isso enriquece, isso nos dá um quadro mais completo. Então, Marcos capítulo 10, versículo 17 até 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então nós vemos bastante semelhança entre as duas passagens. Bastante semelhança, mas nós temos em uma das passagens elementos que nós não temos na outra passagem. Então nós vamos agora ver versículo por versículo e explicar o que o Senhor quer nos falar aqui sobre separação e entrega.
Aqui no versículo 16 de Mateus 19, fala: eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então essa pessoa que no versículo 20 fala que é um jovem, e em Marcos fala que era um homem jovem. Então ele se aproximou do Senhor e perguntou: o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? E em Mateus fala, daí Jesus perguntou para ele: por que você me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Agora vamos também acompanhar o que está em Marcos. Fala ali que Jesus estava a caminho e daí correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, está vendo? Um pouquinho diferente. Que farei para herdar a vida eterna? Daí Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Você notou? Em Mateus, esse jovem perguntou ao Senhor: que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? E em Marcos, a pergunta é: que farei para herdar a vida eterna? O que nós podemos concluir dessas duas passagens? Que é, esse jovem ou esse homem não era uma pessoa muito superficial, era uma pessoa profunda. Aqui, esse jovem falou do seu desejo, ele queria alcançar a vida eterna, ele queria herdar a vida eterna. Então aqui eu preciso falar um pouco. Aqui nós temos, embutido nessas duas passagens, o conceito do reino, da vida eterna, da salvação eterna e do galardão. Isso é algo que nós temos falado bastante ultimamente. Uma coisa é você receber Jesus Cristo, é você crer, é você ser salvo pela fé. Daí você já tem a salvação eterna, lá na Nova Jerusalém, na eternidade futura. Mas nós sabemos que antes disso existe o período do galardão. A grande maioria dos cristãos não tem esse conceito, não conhecem essa verdade. E essa verdade sobre o reino é algo que Deus nos deu, é um presente, um legado que Deus nos deu na vida da igreja. E essa visão do reino, do galardão, é a chave que abre muitas passagens da Bíblia. E muitos mistérios da Bíblia são resolvidos com isso. Uma coisa é você receber a vida eterna, ter a vida eterna. Então a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, para ter a vida eterna é muito fácil. Basta você receber Jesus pela fé. Assim como Jesus falou para Nicodemo: se alguém não nascer de novo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar onde? No reino de Deus. Esse termo reino de Deus diz respeito à salvação eterna. Basta crer, basta nascer de novo, é algo instantâneo. Mas também em Mateus capítulo 7, Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí não é reino de Deus, mas é reino dos céus. Então existe essa distinção, e nós que estudamos a Bíblia precisamos fazer a distinção entre os termos. Porque embutidas nessa distinção dos termos está a verdade do Evangelho. O reino dos céus, esse termo diz respeito ao galardão. A vida eterna nós recebemos. O reino de Deus, nós entramos nele, crendo, nascendo de novo. Mas para entrar no reino dos céus, Jesus falou, não é só invocar o nome do Senhor, não é só dizer Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, para poder entrar no reino dos céus, para receber o galardão, nós precisamos fazer a vontade do Pai. Então esse jovem rico,
que ele perguntou? Ele não perguntou sobre como ter a vida eterna. Ele falou alcançar a vida eterna. Ou, em Marcos está mais definido, herdar a vida eterna. Ter a vida eterna, para ter a vida eterna, basta crer no Senhor, basta nascer de novo. Mas quando falamos de herança, de herdar a vida eterna, e isso é o que nós queremos hoje, nós queremos a herança do reino, nós queremos herdar o Senhor no reino. Então é algo mais profundo. Você precisa ter uma vida de separação e entrega. Não é uma vida cristã superficial. Por isso que eu tenho um grande encargo nesses dias de pandemia, nesses dias em que nós estamos em casa, aqueles que não precisam sair, porque já falei, muitos precisam sair. Nós estamos nesse isolamento social. Vamos aproveitar, queridos irmãos, para nos aprofundarmos nossa relação com o Senhor. Então esse jovem não era superficial, ele queria herdar a vida eterna. Ele não estava contente em só ter a vida eterna, só crer no Senhor, ele queria algo mais. Daí Jesus falou que para herdar a vida eterna, ele precisava, em Mateus fala, se você quer entrar na vida, aqui não é só receber a vida. Receber a vida é só crer no Senhor, é entrar na vida, receber o galardão. Guarda os mandamentos. Ou seja, tem que fazer a vontade do Pai. Tem que guardar a palavra, praticar a palavra. E em Marcos, o que ele fala? Ele fala que falou dos mandamentos. Todos os mandamentos. Então, depois que ele falou, guarda os mandamentos, daí o jovem perguntou aqui em Mateus, quais? E Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E em Marcos, Jesus falou, sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. São todos os mandamentos relacionados com a nossa relação com o próximo. Aqui não fala da nossa relação com Deus, que Deus é único, que devemos só adorar o Senhor nosso Deus, não podemos ter ídolos, guardar o dia do sábado. Não fala desses itens. Fala do relacionamento humano. Do relacionamento humano, que é o grande problema hoje, na sociedade e também na vida da igreja. Daí, o que esse jovem respondeu? Em Mateus, no versículo 20, ele respondeu, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Ou seja, esse jovem estava bastante, de certa maneira, orgulhoso da sua vida. Usando termos da vida da igreja, é um irmão exemplar, que faz tudo certinho, direitinho. No aspecto exterior, externamente falando, é um irmão que faz tudo certinho. Era um exemplar, um modelo, que inspira os outros irmãos. Tudo isso tem observado. Que pratica a palavra de Deus, que faz as coisas. Daí ele perguntou, o que me falta ainda? Daí em Marcos, esse jovem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Desde a reunião de crianças, desde a reunião de adolescentes, passando para a reunião de jovens, eu tenho praticado tudo que o Senhor falou para mim. O que me falta ainda? Daí Jesus respondeu em Mateus, no versículo 21, se queres ser perfeito, ou seja, você fez tudo isso, né? Tudo é observado, mas você não é perfeito ainda. Falta alguma coisa para você ainda. Em Marcos, o que ele fala? Fala que Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta. Esse jovem perguntou, o que me falta ainda? Jesus falou, só uma coisa te falta. E é isso que nós queremos falar hoje à noite. Qual é a sua, querido irmão, querida irmã? Qual é a sua postura diante do Senhor? Será que a sua postura é como desse jovem? Se sente
quase que perfeito na vida da igreja. Tudo que o Senhor fala, eu estou fazendo, eu estou praticando. O que me falta? Eu estou bem. Nesses dias, eu tenho ido diante do Senhor e perguntado ao Senhor: Senhor, eu posso estar satisfeito com o que eu tenho sido na vida da igreja, com o que tenho feito na vida da igreja, mas a pergunta é: Senhor, tu estás satisfeito? Acho que esse é o momento de cada um de nós perguntarmos ao Senhor: Senhor, tu estás satisfeito? Esse é o momento de nós aprofundarmos a nossa relação com o Senhor, sermos mais íntimos na nossa relação com o Senhor. Eu creio que esses momentos, que esse período tão difícil pelo qual estamos passando, Deus quer realmente fazer algo conosco. Ele quer que nós subamos um nível, passemos para o próximo nível. Ele quer que nós lancemos mais raízes. Você está satisfeito consigo? Tu estás satisfeito contigo mesmo? Será que tem alguma coisa em mim e em você que ainda não satisfaz a Deus? Então a pergunta é: Senhor, eu posso até estar satisfeito comigo. Tudo isso tenho observado, tudo isso tenho feito desde minha juventude. Para mim eu fiz tudo. O que me falta? Eu acho que não falta nada para mim. Então nós devemos, se falta ou não falta, eu creio que não cabe a nós julgarmos. Deus quer que nós sejamos perfeitos. Paulo falou: eu ainda não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo estava buscando a perfeição. Essa perfeição não quer dizer que não tem defeito. Perfeição quer dizer aqui a maturidade na vida, crescer, amadurecer. Daí o que Jesus falou? Olha só, irmãos. Jesus falou no versículo de 19, 21 de Mateus: se você quer ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Em Marcos, o que Jesus falou? Falou: o que falta? Você está perguntando o que ainda te falta? Eu vou dizer para você o que te falta. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Bem parecido com o que está em Mateus. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, queridos irmãos: nós achamos que nada nos falta, mas lá dentro, no nosso coração, nós temos coisas das quais nós não abrimos mão. Eu não creio que nesta noite o Senhor está falando para nós vender os nossos bens físicos. Eu não creio que para nós o Senhor está falando de coisas físicas. Pode até ser. Talvez haja algumas coisas físicas que ocupam o seu coração. Aí nós temos que nos livrar dessas coisas. Mas o Senhor está falando de coisas que estão dentro de nós. Quando fala que vender, dar aos pobres, é abrir mão dessas coisas. Talvez tenha coisa no seu coração, querido irmão, querida irmã, que você valoriza e você não está disposto a abrir mão delas. Aí, se for falar sobre isso, eu posso ocupar muito tempo. Tem coisas pecaminosas, coisas não pecaminosas, coisas da nossa alma, coisas do mundo, coisas às quais a gente se apega e tem sido um estorvo, um impedimento para nós avançarmos no Senhor. Coisas como nossas opiniões, nosso ponto de vista, nossa maneira de ser. Muitas vezes o nosso jeito de ser atrapalha o nosso relacionamento com os irmãos, atrapalha o nosso relacionamento com a família, com a esposa, com o marido. Então esse é um momento de reflexão.
Quando Jesus fala aqui, mais tarde, depois que Jesus falou para esse jovem saiu triste. Porque apesar de ele ter feito tudo, praticado tudo desde a juventude, ele não conseguiu abrir mão dessas coisas. Não conseguiu fazer o que Jesus falou para ele fazer. A única coisa que nele faltava era ir vender tudo que ele tinha. Vender os bens, dar aos pobres. Aí sim ele teria um tesouro, receberia o galardão nos céus. Daí ele poderia ir e seguir o Senhor. Ele se retirou triste porque era dono de muitas propriedades. Não estamos falando aqui dos bens físicos. Pode até ser, vamos dizer assim, se tem alguém que fica viciado na televisão, não tem tempo para ler, não tem tempo para orar, mas fica grudado na televisão o dia inteiro. Então a televisão é a coisa que lhe falta abrir mão. Daí para ele tem que vender, não é vender fisicamente lá, pôr no mercado e vender a televisão, não. É se libertar. Estamos falando de libertação aqui. Se libertar. Para outros é a rede social, é o celular, acorda, não tem tempo para ter comunhão com o Senhor, não tem tempo para orar, para ler a palavra, mas está toda hora no celular. Outros são, para jovens, são videogames. Outros são o trabalho, os bens que nós temos. Pode até ser coisa física, mas a grande maioria das vezes não é. É o mundo, é uma coisa que nós amamos, é uma coisa que nos apegamos e que é um impedimento, é uma barreira para nós avançarmos. Então o que o Senhor está falando? Precisamos abrir mão. Não é só separação. Eu sei que todos nós somos separados para o Senhor, mas aí tem que entregar. Tem que entregar. Não tem aquele hino que fala: tudo entregarei, tudo entregarei. A gente canta, né? Mas ele fala tudo, entregar tudo. Às vezes, talvez para alguns jovens seja um relacionamento. E você sabe que no fundo, não é um relacionamento que é do Senhor. E Deus está pedindo para você entregar. Mas você se apega àquilo. E você sai triste porque não quer entregar. Eu acho que esse é o momento para considerarmos o que está dentro de nós que nós não conseguimos entregar. Tem alguma coisa ainda que você tem que não entregou ao Senhor? O Senhor quer uma entrega total. Total. Ele quer uma consagração total. Então, queridos irmãos, que nós não sejamos como esse jovem que saia triste, porque somos donos de muitas propriedades, ou seja, temos muitas coisas no nosso coração que não estamos dispostos a entregar para o Senhor. Eu acho que esse é o momento para eu ser iluminado e você ser iluminado. O que tem no meu coração, ao longo de todos esses anos, em que eu estou servindo o Senhor, aparentemente, tudo tenho observado. Mas daí Jesus fala, uma coisa ainda falta. Aquelas coisas que estão no seu coração, que você precisa entregar. Eu falo um pouco para as lideranças agora. Às vezes é o relacionamento entre alguns irmãos. O jeito de nós sermos, nós não aceitamos o outro irmão do jeito que ele é. Eu preciso vigorar o meu jeito, impor o meu jeito. Tudo precisamos entregar para que o Senhor possa ter o seu caminho em nós, para que a igreja possa ter paz. Vamos ler agora um segundo exemplo na Bíblia. É a mulher de Ló. Recentemente o irmão Miguel Mar tem liberado várias mensagens curtas, de 10 minutos aproximadamente, que agora estão no podcast do Instituto, um total de 30 áudios curtos, inclusive está no Spotify do Instituto. Quem não ouviu ainda, precisa ouvir. E ele falou isso com relação à situação atual. E usando a situação de Abraão
e Ló. É com relação ao reino. Então, é algo muito importante sobre o tempo do fim. Inclusive, o tema é o tempo do fim. Está no Spotify. Eu tenho divulgado nos grupos, também eu coloquei no meu Facebook, mas vocês podem entrar no Spotify do Instituto Vida para Todos e buscar o tempo do fim. E você vai ver, ou Miguel Mar, daí vai ver. E agora também tem uma nova série de pequenos áudios, uma nova série. Bom, queridos irmãos, e nesses áudios ele fala muito de Ló. Mas aqui vamos ler Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 26. Fala assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? O que é os dias do Filho do Homem? É o tempo do fim. São os dias em que vivemos hoje. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. São os prazeres do mundo. Comer e beber. Aqui não é o comer e beber normal para sobrevivência, para nos alimentarmos. Aqui é o comer do prazer mudando, as suas festas, as comilanças. Beber aqui são as bebedices. Toda vez que tem uma festa de fim de ano, Natal, mesmo a Páscoa, as outras festividades, é tudo comilança e bebedice. Casavam e davam-se em casamento. Aqui fala das relações sexuais, anormais. Aqui não está falando de casamento normal. Até o dia em que Noé entrou na arca. Daí veio o dilúvio, o tempo do fim, e destruiu a todos. Pegaram todos desprevenidos. Daí fala assim, em Mateus fala a mesma coisa, só que em Lucas, o Lucas acrescenta Ló. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. São as atividades normais da economia mundial. Todas essas coisas, queridos irmãos, hoje foram interrompidas, pelo menos temporariamente. Nesses dias de pandemia, essas coisas acabaram. As festas, as comilanças, bebedices, compras e vendas, agora só online, plantavam e edificavam. Os trabalhos hoje, a maioria dos trabalhos foi interrompido. As economias mundiais estão tentando agora uma retomada. Estão tentando reabrir a economia, com riscos de mais contaminação. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que aconteceu? Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Daí vem a advertência, naquele dia, quem estiver no eirado, olha só, irmãos, quem estiver no eirado, no topo da casa, naquele tempo existia o eirado, daí no topo da casa é o lugar onde põem também os cereais para poder secar e assim por diante. E tiver os seus bens em casa, no andar de baixo, não desça para tirá-los. Preciso pegar meu celular. Preciso pegar isso, aquilo. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Ou seja, quando vier o arrebatamento, no momento do arrebatamento, onde está o seu coração? Você vai querer voltar para sua casa para pegar uma coisa que ficou lá? Você tem raízes? Se nós tivermos raízes nessa terra, nós não vamos ser arrebatados. As raízes terrenas vão nos segurar aqui. Então aqui, queridos irmãos, está falando de entrega. Você está no eirado, você está no campo, já está separado, está acontecendo um arrebatamento. Ou está acontecendo algo. Tem algo que liga o seu coração, que vincula o seu coração, prende o seu coração, você tem que voltar para pegar essas coisas? Ou você está liberto, livre? Daí vem a advertência, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aí vem a questão de conhecer a Bíblia.
Eu não sei se todos vocês que me ouvem sabem o que aconteceu com a mulher de Ló. Talvez haja irmãos novos que estão me assistindo neste momento, você não sabe que história é essa. Nós vamos já ler para vocês. Por isso que nós precisamos, quando Jesus fala, ele presume que você conheça o Antigo Testamento, que você conheça a história do povo de Deus. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia. E eu quero encorajar todos vocês a aproveitar esses dias para ler a Bíblia, para recuperar a sua leitura, pôr a sua leitura em dia. Daí no versículo 33 fala, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, vai perder a sua vida. Mas quem perder de fato a sua vida, a salvará. É uma questão de troca. Você quer se preservar hoje? Você quer se apegar às coisas hoje? Você quer estar bem hoje? Nas suas preferências e tudo? Você vai perder a sua vida quando o Senhor voltar. Vai perder o galardão. Mas se você hoje abrir mão dessas coisas, você vai salvar a sua vida, vai receber o galardão. Aí vem a advertência. Naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. É o arrebatamento. Numa vida normal, 2 estão numa cama, um é levado e o outro fica. 2 mulheres estarão juntas moendo. Não estão lá lendo a Bíblia, ou cantando, ou louvando o Senhor. Moendo, fazendo comida. No dia a dia, na situação normal do dia a dia. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, trabalhando, na rua, fazendo entregas, ou na empresa. Um será tomado e o outro deixado. 2 estarão no campo, estudando, na faculdade ou no colégio. Um será tomado e o outro deixado. Aí vai ver a diferença. Quem se apega às coisas deste mundo, quem tem vínculos neste mundo, quem tem aquelas muitas propriedades do jovem rico, das quais não está disposto a abrir mão, e nos prende a este mundo, nos prende a essa terra, não vai subir, não vai ser arrebatado. Essa é o verdadeiro significado de libertação. Libertação não é só libertar dos vícios, libertar dessas coisas assim que nos prendem no dia a dia, é realmente ser liberto de todos os laços terrenos, para que quando o Senhor voltar não haja nenhuma corda que me prenda a este mundo. Precisamos cortar todas as cordas. Sabe, existem aqueles balões, né? Balões de ar quente. Então o ar já está... O fogo está bem intenso e o balão está bem inflado, o balão quer subir, mas tem um monte de cordas que prendem o balão no chão. Não vai subir. Daí tem que soltar todas as cordas. Quando solta, o balão sobe. Quantas cordas nós temos que nos prendem a essa terra? Precisamos soltar todas as cordas. Lembrai-vos da mulher de Ló. A história da mulher de Ló é uma história que tem a ver com separação e entrega. Então nós vamos ler agora, queridos irmãos, Gênesis capítulo 19. Antes disso, vamos ler Gênesis rapidinho, para estabelecer um pano de fundo. Gênesis capítulo 13, versículos 1 a 13. A história de Abrão. Antes que ele fosse Abraão, ele ainda era Abrão. Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Isso Abrão representa o que nós chamamos de hoje de vida da igreja. Muitas riquezas de Cristo, muito desfrute. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Aleluia. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Ele era sobrinho de Abrão, e pelo fato de estar com Abrão, ele também foi abençoado por Deus. E uns tempos atrás, o irmão Pedro Dong falou
que nós precisamos ter uma relação mais íntima, não só ser o sobrinho, nós precisamos ser filho, não ser um sobrinho só. Nós precisamos realmente nos engajar, nos comprometer e estar focados. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. Deus abençoou tanto que houve problema. A terra não era suficiente para alimentar todo o gado, o rebanho, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então houve briga entre os pastores deles. Disse Abrão a Ló. Abrão era um homem pacífico, ele não queria contendas, não queria problemas. Então ele falou assim: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Você é meu sobrinho, eu sou seu tio. Agora não está diante de ti toda a terra. Dá uma olhada aqui, ó, tem toda essa terra diante de nós. Peço-te que te aparte de mim, para não ter mais briga. Então vamos nos separar. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Tá? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Daí levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Porque aquele lugar tinha campinas, lugar, a pradaria, lugar plano, cheio de pasto, e tinha as montanhas. E essa pradaria, essas campinas eram bem regadas, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Eram bem regadas, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então ele olhou: rapaz, essa terra aqui é boa demais, olha só. Montanha não tem muita coisa, muita pedra, pouco pasto, mas aqui embaixo, ó, tanto pasto. Daí o que ele fez? Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. O que representa a campina? A campina representa uma vida fácil, sem sofrimentos, sem conflitos, sem restrições. Na última conferência que eu falei de São Paulo, transmitida ao vivo pelo Instituto, correspondente à conferência em Piracicaba. Na verdade não, foi a conferência que eu falei em Ribeirão Preto. Falei assim, ó, debaixo da restrição de Deus. O ministro da Nova Aliança é alguém que está debaixo da restrição de Deus. Aqui na Campina do Jordão não havia restrição. É o que as pessoas querem hoje, ninguém quer restrição. A restrição é o caminho da cruz. Quem quer restrição? Todo mundo quer estar livre, fazer o que quer, falar o que quer. Daí, mas Abrão habitou na terra de Canaã. E daí o que aconteceu? Olha só, quando alguém se separa, sai da vida da igreja, separa daquele que tem a presença de Deus. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló foi habitar nas cidades de Campina. Lembre-se que Abraão tinha uma vida de altar e tenda. Ele não morava na cidade, ele morava numa tenda. Ou seja, não queria criar raízes aqui na terra. Qualquer momento era só desarmar a barraca e podia ir aonde Deus queria levá-lo. Quando você está numa cidade, numa casa, daí você não consegue mais sair. Estamos falando em linguagem em sentido figurado. Não estou dizendo para vocês vender suas casas e morar numa barraca aí na rua. Não é isso não. E Ló morava nas cidades da Campina. Mas olha só o que aconteceu aqui. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ou seja, a cada dia que passava, ele ia mudando de cidade, chegando mais e mais perto de Sodoma. Ou seja, quando nós nos afastamos do Senhor, afastamos da presença daqueles que têm a presença de Deus, nos afastamos da bênção do Senhor, nós vamos nos aproximando cada vez mais. Não é uma coisa repentina, de repente, não. Foi armando as suas tendas. Ia armando. Aqui o verbo está no imperfeito, ou seja, uma coisa gradual. Um pouquinho cada dia. Sem notar. É assim que a gente se afasta de Deus, queridos irmãos. É sem notar, sem você saber. Pouco a pouco você vai se afastando. Quando você se dá conta, você já está dentro de Sodoma. E aqui fala, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Bom,
Ló foi morar em Sodoma, com toda a sua família. Eles deixaram a vida de altar e tenda. E em Sodoma, claro, queridos irmãos, era uma cidade grande, muito pecado, muitos prazeres, o mundo era forte lá, todas as coisas do mundo estavam lá, e isso afetou a família de Ló. Vamos ler agora Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Nós vamos ter que ler rápido, não quero tomar muito tempo, mas aqui é importante. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma. Isso depois que Deus falou para Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Daí Abraão se lembrou que Ló, seu sobrinho, morava lá. Daí Abraão orou por Sodoma, orou por seu sobrinho. E daí a oração foi muito interessante, foi negociando. Abraão foi negociando com Deus os números. Começou com 50, depois foi para 10. Quando chegou a 10, Abraão parou de interceder, porque ele achava que tinha pelo menos 10. Tinha a família de Ló e mais alguns. Com certeza teria 10. Então o que aconteceu? Daí, terminou a oração, e os 2 anjos, foram até Sodoma, para destruir Sodoma. Por quê? Porque não havia nem 10. Nós vamos ver, nem a casa toda de Ló seguia o Senhor. Então estava Ló sentado na entrada da cidade de Sodoma. Quando ele viu os 2 anjos, levantou-se e indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. E ele falou assim, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo. Venham para a minha casa. Pernoitai ali e lavai os pés. Levantai-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Ló não sabia que aqueles 2 anjos tinham ido para Sodoma para destruir Sodoma. Então, eles achavam que aqueles 2 homens eram viajantes e iriam depois viajar para outro lugar. Ele não reconhecia que os 2 eram anjos do Senhor. Daí, como ele foi criado junto com Abraão, ele era muito hospitaleiro e queria hospedar esses 2 homens. Mas olha só o que esses 2 homens falaram. Não vamos para sua casa não, nós vamos pernoitar na praça. Ou seja, os anjos não queriam entrar na casa de Ló. Quando o anjo do Senhor visitou Abraão, Abraão convidou, o Senhor foi e ficou com Abraão, comeu com ele, conversou com ele. Mas aqui os anjos do Senhor não queriam entrar na casa de Ló, por causa da situação que havia naquele lar, que não agradava o Senhor. Ló era um homem de Deus. Nós vemos depois em Hebreus que ele foi usado, o seu nome foi mencionado como um homem de Deus, mas o seu viver não agradava o Senhor. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Daí, por causa do tempo, eu não vou ler o resto. Tem ali daí toda uma situação que os homens da cidade, quando souberam que havia os 2 anjos, queriam abusar deles. E Ló daí defendeu os 2 homens, não queria entregá-los para os homens da cidade. Daí ofereceu as 2 filhas dele para os homens abusarem. Que tipo de atitude é essa? Daí quando os homens não queriam os 2 anjos, queriam aqueles 2 homens. Daí quando tentaram entrar na casa, os 2 anjos estenderam as mãos e cegaram aquele povo lá. E eles ficaram lá tateando no escuro. E assim passaram a noite. Daí, versículo 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Porque estava lá o Ló, a esposa e as 2 filhas. Genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm na cidade, faze-o sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade.
Acharam, porém, que ele gracejava com eles. O que é isso? Está brincando com a gente? Está zoando com a gente, né? Então você pode ver que Ló não tinha ali um testemunho, nem diante daqueles seus familiares. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Mas olha só, mesmo com o aperto, com o clamor desses 2 anjos, querendo que eles saíssem logo, eles se demoravam, porque o coração deles estava preso àquele lugar. Como, porém, se demorasse, daí o que esses homens fizeram? Pegaram os homens pela mão, daí pegaram a Ló pela mão, a ele, a sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram. O Senhor teve misericórdia de Ló e sua família, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, um dos homens falou para eles: livra-te, salva a tua vida. Olha só agora, não olhes para trás. Não olhes para trás. Nem pares em toda a campina. Enquanto vocês fugirem, não parem e não olhem para trás. Foge para o monte, para que não pereças. Olha só, nesse momento, Ló ainda foi negociar com os anjos. Não, assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Eu não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Ou seja, ele estava tão acostumado com o conforto, com os prazeres da cidade, que ele não queria mais ficar numa tenda fora da cidade. O seu coração tinha mudado. Ele estava preso àquelas coisas da cidade. Ele não queria mais ir para um monte, como ele vivia no passado com Abraão. Ele queria uma cidade para morar. O mundo tinha invadido o seu coração, ele estava preso ao mundo. Daí o homem falou: tá bom, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Então, por causa de você, eu não vou destruir aquela cidadezinha onde você vai ficar, porque não só Sodoma e Gomorra foram destruídos, mas as cidadezinhas em volta também. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Daí eles correndo e chegaram na cidadezinha chamada Zoar, né? Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Daí desceu enxofre do céu. Deve ter feito um barulho enorme. A cidade inteira queimando. Aqui na estância, de vez em quando, tem queima da cana. Aqui, não muito longe. E a gente ouve o crepitar das chamas. De longe a gente ouve. E subverteu aquela cidade, toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E aqui o versículo 26, irmãos. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Por isso que o Senhor Jesus falou em Lucas, capítulo 17, lembrai-vos da mulher de Ló. Qual é a lição que nós tiramos daqui? É que houve separação, sim, por misericórdia daqueles anjos, daqueles 2 anjos que Deus enviou para salvar Ló e sua família, antes de destruir Sodoma e Gomorra. Ele os tirou dali fisicamente. Houve separação. Irmão, muitas vezes, irmãos queridos, nós fisicamente estamos separados. Estamos no local de reuniões, estamos em nossa casa, estamos no meio dos irmãos. Mas o que Deus está olhando hoje, e Ele quer, eu sinto que Ele está cobrando isso de nós hoje. Onde está o seu coração hoje? Será que no meio dessa pandemia, no meio do isolamento social, nós, ainda como os filhos de Israel que estavam no deserto, eles também foram separados por Deus? Isso nós lemos queridos irmãos, em Números capítulo 11, versículo 1 a 6, por causa do tempo eu não vou ler, vocês podem ler em casa depois. Eles foram separados do Egito, cruzaram o Mar Vermelho.
Ou seja, foram batizados, estavam no deserto, entre aspas, na vida da igreja. Mas eles estavam fazendo o quê? Oh, que saudades dos pepinos, das cebolas, dos alhos, daquela carne lá do Egito. Ou seja, eles saíram do Egito, foram separados fisicamente, estavam separados, mas não houve entrega. As coisas do Egito ainda estavam no seu coração. Deus os tirou do Egito, mas o Egito não foi tirado deles. Deus tirou a mulher de Ló de Sodoma, mas Sodoma não foi tirada do coração dela. E ela olhou para trás. Queridos irmãos, você pode imaginar, só uma cena assim, uma virada, só uma olhada fala tudo. Essa olhada fala volumes. Nós que estamos na vida da igreja hoje, será que, irmãos, de vez em quando a gente não dá uma olhada para as coisas do mundo? Jovem, você que está desfrutando da vida da igreja, está na vida da igreja, será que você não dá uma olhada para as baladas, para as coisas do mundo, tendo certa inveja dos seus colegas, tem liberdade? Não precisa voltar para o mundo. Não precisa estar lá fisicamente. Só uma olhada já é suficiente para Deus. A mulher de Ló não voltou para Sodoma. Tudo que ela fez foi se virar e dar uma olhada. Houve separação, mas não houve entrega. É importante ter a separação. Mas depois da separação, tem que ter entrega. Hoje, o Senhor quer nos usar. Mas quem que o Senhor pode usar? Aqueles que abrem mão daquelas coisas que estão aqui dentro. Por isso que o Senhor falou de negar a vida da alma, de perder a vida da alma para ganhar o galardão. Sem perda, não tem ganho. Eu creio que o Senhor está usando hoje a pandemia, o isolamento social, para nós perdermos aquelas coisas. Paulo falou que por causa da excelência do conhecimento de Cristo, ele perdeu todas as coisas. Ele abriu mão de todas as coisas para ganhar a Cristo. Jesus também falou, de que me adianta ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha vida da alma? Quem perder a vida da alma hoje por minha causa, ganhá-la-á. Você quer ganhar sua alma no reino? Tem que perdê-la hoje. Então é uma questão de troca. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhemos para trás, irmãos. Firmemente, pois, olhai. Vamos olhar para as coisas que diante de nós estão. E para concluir, eu vou ler só um versículo, que está em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então havia essa pessoa que queria seguir o Senhor. Ele se separou, queria seguir o Senhor. Mas o Senhor falou, você quer me seguir? Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Vai ter que abrir mão do seu conforto, da sua casa, da sua liberdade, porque o Filho do Homem, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem conforto. Você está disposto a abrir mão disso? E esse aqui não fala que essa pessoa foi seguir o Senhor, ela desistiu. Houve separação, mas não houve entrega. A outro disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Porque sempre vai ter coisas que atrapalham. Se você quer seguir o Senhor, precisa abrir mão dessas coisas. Tem que ter separação e tem que ter entrega.
E outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Sempre tem um laço. Eu quero te seguir, mas eu vou me despedir primeiro. Daí Jesus falou, e esse é o versículo final que eu vou compartilhar esta noite com vocês, queridos irmãos. Ninguém que tenda posto a mão no arado, você está aqui já, a junta de bois está na sua frente, você pôs a mão no arado, você se separou para fazer a obra de Deus, para servir o Senhor. Você se separou, mão no arado. Vamos lá. Mas daí, você olha para trás. Essa olhada para trás é a mesma olhada para trás da mulher de Ló. E virou uma estátua de sal. Sal é para salgar a comida, mas quando vira uma estátua de sal, essa estátua de sal não serve para nada. Então Jesus falou, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto, se qualifica para o reino de Deus. Tudo bem, pôs a mão no arado, mas se olhou para trás, está desqualificado. Queridos irmãos, eu sei que isso é bastante duro, mas isso é o que o Senhor está querendo de nós hoje. É a advertência do tempo e do fim. Em toda a situação atual que estamos vivendo, o Senhor está olhando, está falando para nós. Vamos avançar. O que é pôr mão no arado e não olhar para trás? É estar engajado, comprometido e focado. Se você olha para trás, mostra que você não está engajado. Se você olha para trás, mostra que você não se comprometeu ainda. Se você olha para trás, é que você não está focado. Vamos pôr a mão no arado e para frente vamos. Não olhemos para trás. Amém, queridos irmãos? Graças ao Senhor por essa oportunidade de poder falar essa palavra para vocês. Espero que essa palavra possa ter ajudado vocês a ser encorajado nesses dias de isolamento social. E vamos orar para que Deus tenha misericórdia de todos nós e que logo, logo possa haver uma vacina. Daí sim nós vamos poder estar tranquilos, daí nós vamos poder voltar a reunir de novo, como antes, assim por diante. Antes de ter uma vacina, eu creio que nós não vamos poder reunir como antigamente. Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, vamos aproveitar esses dias para nos separarmos totalmente para o Senhor e para também nos entregarmos totalmente para o Senhor. Vamos cortando os laços das coisas que nos prendem, para que passados esses dias nós sejamos verdadeiramente libertos. Deus abençoe a cada um de vocês. E esperamos ter mais uma oportunidade para poder ter essa comunhão com todos vocês. Deus abençoe todas as igrejas dessas regiões que nós mencionamos, de Rio Preto, Nhandeara e Auriflama. Louvado seja o Senhor. Ilha Solteira, Três Lagoas, Andradina, Santa Fé, Suzanápolis, Jales, Ponta Linda, Votuporanga, Nhandeara, Auriflama e Rio Preto. E outras cidades que eu não mencionei. Sul de Minuci e assim por diante. Louvado seja o Senhor. Essas são as cidades que estavam no roteiro. E tem muitas outras cidades que não mencionei, que o Senhor possa abençoar todos vocês. Vamos encerrar com uma oração? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Neste dia, Senhor, nós queremos realmente estar separados para Ti. Não só separados, rogamos, Senhor, que Tu possa nos iluminar para ver o que ainda temos no coração, que ainda nos falta. Nós podemos ter praticado tudo de acordo com o que Tu queres, mas Tu falas para nós que uma coisa ainda nos falta, é abrir mão dessas coisas que estão no nosso coração, que ainda nós não entregamos para Ti. Mostra quais são essas coisas. Nós estamos dispostos, Senhor, diante de Ti, a entregar para Ti todas essas coisas. Nós não queremos ser como a mulher de Ló, que olhou para trás. Nós também não queremos ser como aquele que, tendo posto a mão no arado, fica olhando para trás. Nós queremos estar totalmente engajados, comprometidos e focados no plano que Tu tens para cada um de nós. Abençoa os irmãos, abençoa todos os irmãos dessas micro-regiões, abençoa a sua saúde, também a situação financeira, do trabalho. Tu possa suprir aqueles que precisam, não estão conseguindo suprir, Tu possa suprir através do Teu corpo. Lembra de cada irmão, cada irmã. Nós oramos e abençoamos.
Em nome do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima oportunidade.